Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Raoni Harlem e a partir de hoje vou dar uma sequência de aulas sobre Price Action para iniciantes. O Price Action em português pode ser traduzido como a ação do preço. Trata-se de uma abordagem de análise utilizada principalmente no mercado financeiro. A ideia central por trás do Price Action é observar e analisar os movimentos dos preços no gráfico sem a necessidade de nenhum indicador. Então, galera, o Price Action é um gráfico totalmente limpo, sem indicador nenhum, sem volume, sem nada, só mesmo mostrando os candles e sua movimentação dentro de um período. Então, para a gente entender isso daí mais a fundo, nós precisamos entender como que é formado um candle. Então, nós temos aqui no nosso lado esquerdo, o candle branco, um candle positivo, um candle chamado de candle comprador. Por que candle comprador? Porque o intuito desse candle é levar o preço para cima, né? Então, comprar mais baixo e levar o preço mais ao onde que for, ao infinito, ao máximo que ele puder, dentro de um determinado tempo. Então, pode ser um tempo de 5 minutos, 10 minutos, diário, mensal, não importa. Ele começa na parte de baixo com a sua abertura e o seu fechamento na parte de cima. E essa movimentação, durante todo esse tempo, ele cria-se a máxima e a mínima do movimento, que é formado por esses pavios. E estamos no lado esquerdo nosso, desculpa, no nosso lado direito, o candle negativo, o candle de venda, o candle dos touros, que ele tem a sua abertura na parte de cima e seu fechamento na parte de baixo, né? Então é um movimento baixista. Ele tem essa mesma movimentação que o candle comprador de máxima e mínima com a formação de pavio, tá? Em outras plataformas, em outros tipos de gráfico, você pode ver esses gráficos diferentes, com cores verde como compradores e vermelho como vendedores, tá? Para a gente entender para onde é que vai a força dentro de um gráfico, para me saber como que aquele movimento foi formado, eu preciso entender a leitura de força dentro de um candle, tá? Então, como que ele funciona? Ele basicamente é o que? A gente pegar e analisar o candle, como foi a sua movimentação. Se ele fechou positivo, se ele fechou negativo, tá? Onde teve força compradora, onde teve força vendedora. Então vamos iniciar assim. Nosso lado esquerdo, nosso primeiro candle, que é esse candle aqui. Ele teve essa movimentação toda da sua abertura aqui embaixo, levou-se até a máxima do movimento e fechou nessa região aqui. Então eu tenho aqui, da parte de baixo até a parte de cima, movimentação de força compradora. E aqui na parte de cima, nós temos a defesa dos vendedores. Tá? Então, nós temos toda essa movimentação aqui compradora e essa movimentação aqui vendedora, certo? E eu vi o seu fechamento aqui. Então, foi um candle positivo. Agora nós temos aqui um candle de indecisão, que a gente chama de candle de lateralidade. Por quê? Porque mostra que teve uma força compradora que levou o preço até aqui e uma força vendedora que levou o preço até aqui e teve o seu fechamento nessa região aqui, tá? E vocês podem observar a diferença do corpo desse candle para esse corpo aqui desse outro candle, ó. Fechou basicamente na mesma região que ele abriu. Abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima. Então, houve uma intensa briga aqui, deixando esse candle indeciso. Não sei quem que ganhou a briga. Agora, no nosso terceiro candle aqui, nós temos uma predominância totalmente vendedora. O candle teve a sua movimentação de máxima aqui, onde os compradores levaram o preço, porém, ele desceu e fechou aqui embaixo. Então, vocês podem ver que o tamanho do desenho do quadrado vermelho é maior do que o quadrado verde. Tá? Então, totalmente essa força vendedora
predominou durante esse candle aqui. E agora o que você me diz desse candle aqui, desse quarto candle? É um candle que teve sua abertura aqui em cima e seu fechamento aqui embaixo, quase na mesma região, tá? Porém, houve muita força compradora impedindo que os vendedores levassem o preço para baixo. E pouca força vendedora mantendo esse candle nessa região, tá? Então, a gente tem que fazer esse histórico aqui, esse estudo sempre candle a candle, para a gente saber se é por que existiu aquela movimentação de tendência, por que houve aquela lateralidade, tá? E os candles com as suas forças, eles mostram para a gente isso daqui, tá ok? Então, dando sequência, a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre os candles. A gente vai falar o que é um candle de tendência, o que é um candle de lateralidade. Os candles de tendência são candles que possuem 50% da sua formação por corpo, tá? Então, nós temos aqui os candles, né, de exemplo, que eles têm mais de 50% da sua formação em corpo. Que é isso daqui, ó. Então, mostra-se que existe uma força em uma direção. Então, nós temos aqui uma força compradora, tá? Nesse mesmo candle aqui também, nós temos força compradora. Então, existe uma direção do movimento, tá? Então, existe uma força em uma direção que tem a maior predominância. Então, você pode ver que existe regiões de venda, mas eles são pequenos, que é formado por pavios, tá? E aí mesmo isso mesmo acontece com os candles vendedores. Totalmente a força voltada para um lado, tá? Deixa eu fazer aqui de outra cor, fica melhor. Totalmente voltada para um lado, sem nenhuma defesa compradora. Tá vendo? Então, isso daqui se chama candles de tendência. A gente dá essa definição chamada de candle de tendência. Já os candles de lateralidade são candles que não mostram nenhuma direção. Ele tem a sua predominância por pavios, tá? Então, nós temos aqui muito pavio, ó, muito pavio, opa, e pouco corpo, tá vendo? Tamanho do corpinho. Mesma coisa com esse daqui. Muito pavio e pouco corpo. Isso mostra o quê? Vamos voltar lá para nossa análise de força. Então, vamos lá para esse primeiro gráfico. Vendedores até aqui embaixo. Compradores, vou colocar de amarelo, até aqui. Ah, mas teve muito mais força vendedora, certo, Rony? Certo. Mas esse candle aqui me diz que existe uma força muito grande compradora. Por quê? Porque ele fez, ó, a sua abertura e seu fechamento com um corpo considerável, tá? Diferente desses daqui, que o quê? Força vendedora, força compradora. Ficou no meio do caminho. Então a abertura e o fechamento ficou na mesma região, tá ok? Então isso daqui a gente tem que analisar candle a candle para a gente saber em que direção que o mercado está tomando, tá? Então isso daqui a gente tem que fazer todos os dias, observando gráficos parados, analisando os gráficos em movimento de acordo com do horário que você tem para estudar, tá ok? Então o que eu deixo de tarefinha para vocês? Imprimam os gráficos, se for possível, dentro da sua plataforma, dê um print na tela e vai colorindo, que você vai começar a entender por que aquela movimentação foi baixista, por que teve a movimentação de alta, tá? Por que ficou lateral, tá ok? Então isso daqui fica de tarefa para vocês. Até um próximo vídeo.